Olá, pessoas! Eu estou gravando esse vídeo para ajudar a gente nessa nossa atividade de hoje, a nossa atividade de pesquisa do função do primeiro grau, né? A gente vai, na verdade, explorar um pouquinho a função do primeiro grau usando o software, o GeoGebra, né? Tudo online. Então, primeiramente, vamos mostrar um pouquinho esse software, né? Ele é esse carinha aqui, né? Você entra em geogebra.com.br, aí .com, pesquisa no Google, enfim, ele está aqui. Você pode digitar uma função, por exemplo, uma f de x igual a 3x mais 1. Né? Uma função como essa que a gente já vem estudando. E ele desenha automaticamente o gráfico. Aí você quer saber, nossa, e como é que ficaria uma função em vez de 3x se fosse 2x? Aí você digita e você vê como é que ela muda. Você pode digitar a função que você quiser e ver como ela fica. O GeoGebra tem como fazer coisas mais interessantes ainda. Se você quiser tentar, faça o seguinte. Defina o número a igual a 1, por exemplo, e b igual a 1 também. Tem dois números. Só que aqui eu posso variar esse número a, né, entre menos 5 e mais 5, e o b também. Então eu posso escrever uma função que, em vez de usar f de x, eu vou usar outro nome, né, outra letra. Eu vou usar g de x igual a vezes x mais b. Olha que interessante. Deixa eu fazer com que a f de x suma, né? É só clicar aqui, ó. Você pode ocultar ela do seu plano, né? E agora eu posso variar o a e o b, né? Eu posso variar esses dois números e ver o que isso provoca na minha função. Olha que interessante. O a, ele mexe na inclinação da minha função, enquanto o b muda o ponto inicial, né? Muda a posição dela sem mudar a inclinação. Uma muda a inclinação e a outra muda a posição dela. E nessa atividade é para você explorar esse tipo de coisa. Bom, você vai, né, depois de entender um pouquinho como é que funciona o GeoGebra, definir três funções diferentes. Aqui eu usei como exemplo, né? F de x igual a isso daqui. Tenta fugir de números inteiros, né? Números muito batidos. Pega um 2,8, um 5,37, 7 sobre 11. Tenta pegar uns números diferentões assim para dar umas funçõezinhas interessantes de usar no GeoGebra. Porque se fossem números fáceis, bastava fazer a conta, né? O GeoGebra você vai usar gráfico para responder algumas perguntas logo mais. Então, define três funções da sua cabeça, usa número positivo e negativo no A, no B, enfim, defina três posições, invente três funções, né? Invente três funções da sua cabeça, da sua cachola, depois de você ter usado um pouquinho ali o GeoGebra. Daí, você escreve essas três funções no GeoGebra e vê como elas se comportam. Olha que interessante, como é que elas estão aqui, ó. Esse aqui é um print que eu tirei daquelas três funções, dessas três funções aqui. Elas têm comportamentos diferentes, né? Ó, uma cresce, outra decresce, uma começa positivo, depois fica negativo. Eu tenho outra que começa negativo e depois aqui a partir do 20, né, fica positivo. Tenho aqui a representação gráfica delas. E por fim, a gente responde, né, escreve essa frasezinha aqui, ó. A função f de x, ela é crescente ou decrescente? Você que coloca. É negativa no intervalo, aí você coloca o intervalo que ela é negativa, e positiva no intervalo, coloca o intervalo que ela é positiva. E a sua raiz aí você lembra o que é a raiz e coloca ali, x igual a tanto é a raiz da função. Você vai ver que isso serve para o f de x que eu usei como exemplo. A ideia aqui é você não precisar de usar contas, né? Aqui é usar o GeoGebra a seu favor. Ou seja, pegou a função? Imagina uma função aqui bem quebradinha, 1.9, né, nem tão quebradinha assim, né? E aí eu pergunto, qual é a raiz da função? A raiz da função é o x em que o y vale zero, ou seja, é esse ponto onde a função toca o eixo horizontal. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que está entre menos 1 e menos 2. Eu só dar um zoomzão aqui, ó, e chegando cada vez mais perto, olha, menos 1,7, menos 1... E vai procurando o ponto que está mais próximo. Você vai ver que exato não vai dar. Mas aqui ó, já está mais do que o suficiente. Coloca menos 1,68. Menos 1,68, certo? Mas não é exatamente 68, porque ele está entre 68,45 e 68,40, né? Não, tanto faz, né? Não precisa de aumentar infinitamente esse zoom e colocar um número gigante, não. Coloca um número com duas casas decimais e tá ótimo, certo? Mas explora usando o GeoGebra. Se precisar de voltar, né? Eu dei muito zoom aqui e eu quero voltar para o inicial. Você vem aqui nessa casinha e clica nela. Você volta aqui para a sua situação inicial. Certo? Boa sorte, boa prática. E no final você preenche essa listinha aqui, né? Escreve sua função f, g e h,
cola o print aqui, né, das suas funções que você fez no GeoGebra e completa essa frase, ó, tanto para o f de x quanto do g de x e o h de x. O link para você pegar essa folha, essa apresentação, né, e o link para o GeoGebra você vai encontrar na descrição desse vídeo, ok? Boa atividade, pessoal!